Fala amigo fanático, seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias diárias e relevantes. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o ex-jogador do Santos, que chega para reforçar o Corinthians. Notícias da negociação milionária envolvendo a camisa do Corinthians. Jogadores do Timão, Rômulo Otero e o atacante Jô, ganham destaque no próximo jogo do Corinthians. Tudo isso e muito mais amigo fanático. Já vai deixando aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Sem mais enrolação, bora para as nossas notícias. Aos 19 anos, o lateral esquerdo Lucas Piton voltou a ser usado por Thiago Nunes no Corinthians. O jovem emplacou 2 jogos como titular, contra Goiás e Botafogo, e parece ter ganhado de vez a vaga de Cedi Clay no setor. Inclusive, a tendência é de que Piton seja titular contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, na Neoquímica Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito jovem ainda, porém, o jogador vive uma espécie de processo de maturação na equipe, de acordo com o treinador. Abre aspas. O Lucas é um jogador que tem atuado bem. Em alguns pequenos detalhes, ainda precisa de mais maturidade e mais jogos. Isso só vai acontecer jogando. Iniciei uma sequência com Cedi Clay e resolvi trocar neste momento. Está em um processo de evolução, disse Thiago Nunes, que prosseguiu, após o empate por 2-2 com o Botafogo. Abre aspas. Já falei algumas vezes que o vejo com projeção de ser o titular do Corinthians a longo prazo. Vão ter outros jogos em que vai ficar no banco, vai voltar a jogar. É um momento em que ele vai montando seu espaço no clube. Nada mais natural do que jogar para conseguir fazê-lo. Usado em 6 jogos como titular do Corinthians no primeiro semestre, sem contar os 2 amistosos de pré-temporada, Lucas Piton viveu uma montanha-russa de sentimentos em 2020. Viu Carlos Augusto tomar conta da posição na reta final do primeiro semestre e no retorno do futebol até ser vendido ao Monza, da Itália, e Cedi Clay despontar como reserva imediato. Terceira opção para o treinador, Piton viu os 2 concorrentes serem titulares em 13 jogos antes de recuperar seu espaço. Neste período, saiu do banco para ser usado em apenas 2 oportunidades. Mas a venda de Carlos e as más atuações de Cedi Clay no setor devolveram a condição de titular ao garoto. Vale lembrar que Cedi Clay está emprestado pelo Dinamo de Kiev da Ucrânia, até dezembro. Para ficar com o jogador depois disso, o Corinthians terá de pagar 4,4 milhões de euros, aproximadamente 27,6 milhões de reais. Algo que eu acredito ser improvável. O meia Luan, do Corinthians, tem um estiramento leve na coxa direita. O jogador, desfalque na última rodada, contra o Botafogo, dificilmente terá condições de enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 19h15, na Neoquímica Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os médicos do clube não estabelecem prazo para o retorno do camisa 7 aos treinos no gramado. Sua presença no derby é bastante improvável. O jogador está bem, seguirá em tratamento nos próximos dias, depois de passar por exames nesta segunda-feira, e manterá a rotina de avaliações com o departamento médico do clube. Luan perdeu o jogo contra o Botafogo depois de se machucar no treino da última sexta-feira. O jogador estava com dores e não treinou no sábado. No domingo, o elenco recebeu folga. A reapresentação acontece nesta segunda à tarde. Sem Luan, o técnico Thiago Nunes optou por escalar Arauz. O chileno tem se revezado com o camisa 7. É possível que o treinador repita a opção para o derby. O venezuelano Otero briga por vaga entre os titulares também. Um provável Corinthians tem Cássio no gol, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton. Camacho, para o nosso desespero, e Cantilo, Ramiro, Arauz e Otero. E Jô, no comando do ataque. O atacante Jô foi responsável por balançar as redes para o Corinthians, e garantir o empate na última partida do Timão. Com o gol, o atacante chegou a 34 gols anotados em campeonatos brasileiros, deixou o ídolo Neto para trás e entrou no top 4 do Timão. Depois de um bom cruzamento de Léo Natel, Jô desviou a bola para o fundo da meta defendida por Gatito e marcou seu 5º gol na temporada, assumindo a vice-artilharia do elenco. Com o tempo, o atacante chegou a 34 gols em 122 jogos disputados em edições do Campeonato Brasileiro pelo Timão e deixou Neto, com 33 gols, para trás. Assim, Jô figura no top 4 de atletas que mais vezes marcaram pelo clube do Parque São Jorge no torneio nacional.
O camisa 77 perde para Geraldão, que tem um gol a mais, Sócrates, com 41 tentos, e Marcelinho Carioca, com 52. Buscando melhorar sua colocação nesse ranking e ajudar a equipe a alcançar um desempenho melhor no campeonato, Jô volta a campo ao lado de seus companheiros na próxima quinta-feira. Às 19h15, a equipe alvinegra recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena para o que será o quarto encontro dos times na temporada. O primeiro da lista é Marcelinho Carioca, com 52 gols em 127 jogos. Em segundo vem Sócrates, com 41 gols em 59 jogos. Terceiro, Geraldão, com 35 gols em 112 jogos. E na quarta colocação, Jô, com 34 gols em 122 jogos. O craque Neto fecha a lista com 33 gols em 88 jogos. Recém-contratado pelo Corinthians, o venezuelano Rómulo Otero ganha força para, enfim, fazer sua primeira partida como titular do timão. Até aqui, o meia-atacante entrou em 3 jogos e soma 89 minutos em campo, mas dá amostras de que pode ganhar posição no clássico contra o Palmeiras, na próxima quinta, na Neoquímica Arena. No último sábado, Otero entrou no intervalo da partida contra o Botafogo e fez uma boa partida. O venezuelano chegou a marcar um gol de cabeça, mas o VAR anulou a jogada por conta de uma falta de Jô na mesma jogada. O técnico Thiago Nunes elogiou a evolução do meia e deu a entender que ele deve ganhar mais oportunidades no Corinthians. Abre aspas. O Otero entrou bem nos últimos 2 jogos, deu contribuição ofensiva importante. No início do segundo tempo, primeiros 15 minutos de adaptação, dificuldade em encontrar espaço no campo. Depois conseguiu umas combinações melhores, principalmente com Lucas Piton. Destaque nas bolas paradas e nas finalizações. É um jogador que está nos planos para a qualquer momento iniciar uma partida. Titularidade é circunstancial, é um jogador que vem acrescentando, tem boas possibilidades de a curto prazo iniciar uma partida como titular. Afirmou o treinador do Timão após o empate, em 2-2, com o Botafogo na Neoquímica Arena. Além disso, a torcida vem pressionando o Thiago Nunes por mais oportunidades ao venezuelano. Mudando de assunto. Livre no mercado após a rescisão por justa causa no Santos em março, Diogo Vitor chega ao Corinthians, inicialmente para integrar o Sub-23 e com cláusula de comportamento no contrato. As informações são do comentarista da ESPN Brasil, Jorge Nicola, confirmadas pelo presidente do Corinthians, André Sanches. O atleta já está em São Paulo, onde passa por exames médicos. O jogador, que sempre foi visto nas categorias de base santista como futuro craque, pertencia ao Santos até março deste ano, quando foi dispensado por justa causa, após vários problemas de indisciplina. Em 2018, Diogo Vitor foi pego no exame antidoping por conta do uso de cocaína e recebeu 18 meses de suspensão. Após seu retorno, alternou momentos de extrema dedicação, com perda rápida de peso, e de total indisciplina, passou a faltar nos treinamentos e a desaparecer, irritando os dirigentes. Após várias chances, teve seu contrato rescindido e desde março estava desempregado. O jornalista Jorge Nicola afirmou ter conversado com o presidente do Corinthians, André Sanches, sobre o assunto, e ele confirmou a negociação. O mandatário alvinegro admitiu que o Corinthians sabe do histórico do jogador, e afirmou que até por isso o garoto chega para o time sub-23 do Corinthians. Caso atue dentro do que o Corinthians espera, pode ser promovido ao time principal. O contrato de Diogo Vitor terá uma cláusula de rescisão imediata sem ônus nenhum para o clube. Revelado na base do Santos, o Diogo Vitor não atua pelo time principal desde 2018, temporada em que disputou 8 partidas e marcou um gol exatamente contra o Corinthians, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A parceria entre Corinthians e Pera Pharma pode não se restringir aos naming hits da Arena. Segundo o presidente André Sanches, a companhia farmacêutica também negocia um patrocínio ao clube, com a exposição de alguma de suas marcas na camisa do clube. Abre aspas. Tem negociação à parte para propriedades da camisa que estamos conversando, e podemos ter novidades em breve, afirmou o mandatário. A companhia pagará R$300 milhões pelos naming rights, divididos em 20 parcelas anuais. Porém, segundo Andrés, o valor será corrigido anualmente pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado.
Os dirigentes do Corinthians explicaram nesta última terça-feira, em entrevista coletiva, que, além de dar nome à arena, a empresa parceira poderá batizar setores do estádio e instalar uma grande farmácia no local. Abre aspas. A gente negociou o nome, e o grande diferencial com eles é que vão nomear setores com outras marcas da companhia. Na mini Hits do estádio, Sector Hits vamos mudar. Não será mais setor norte, sul, será o Gelol, Benegrip, depende da companhia. O relacionamento com os fornecedores deles será espetacular, vai ter uma mega farmácia junto de um dos parceiros, vão ter projetos sociais que vamos implementar na Zona Leste, o que foi sempre uma busca para trazer benefícios para a comunidade. Falamos de visibilidade, ativação e relacionamento comercial, declarou o superintendente de marketing do clube, Caio Campos. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial. Lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais. O link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel. E Vai Corinthians!